Bom que a primavera chegou, quero plantar, quero colher, vou espalhar a alegria, o sol do verão já raiou, quero viver, quero sentir a sua energia. No outono eu vou me alimentar, vou transformar todo o meu ser, meus pensamentos irão buscar você, meus pensamentos irão buscar você. O inverno esconde a luz do sol e faz o dia escurecer. Escuto uma voz do alto a me dizer. Escuto uma voz do alto a me dizer. São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver. O inverno esconde a luz do sol e faz o dia escurecer. Escuto uma voz do alto a me dizer. Escuto uma voz do alto a me dizer. São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver. São 4 estações, é tempo de viver. 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 Se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz.
se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz. Se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Em paz e harmonia. Ele vem trazer a paz ao mundo, luz para quem está na escuridão. Seus ensinamentos são constantes, o seu amor em nossos corações. Andou pelos campos tão floridos, cores lindas perfumando o ar, os pássaros voando sob o céu, que a natureza vem nos ofertar. Quando aqui na terra ele viveu, deixou seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade.
Andou pelos campos tão floridos, cores lindas perfumando o ar, os pássaros voando sob o céu, que a natureza vem nos ofertar. Quando aqui na terra ele viveu, deixou seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Então, nós agradecemos ao Antônio Carlos pela harmonização. Vamos, Gratidão. então, fazer a nossa prece inicial, aproveitando essas vibrações mais sutis, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca do Evangelho de Jesus, como roteiro iluminativo nas nossas vidas. Agradecemos ao Mestre Jesus por ser este guia infalível para toda e qualquer situação. Agradecemos também a presença da equipe espiritual, em especial a nossa amiga e benfeitora Amélia Rodrigues, pedindo que inspire a expositora de hoje, Andréa Milena, para que tudo transcorra como nos tempos de Jesus, na simplicidade, na demonstração que ele, o exemplo vivo do Evangelho, fazia. Que assim seja. Boa tarde a todos que entraram depois, nossas saudações. Hoje nós tivemos um pequeno desvio no percurso, então voltamos, iniciando hoje o 5º livro da série evangélica de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. A Andréa trocou de posto, normalmente é ela a coordenadora, mas hoje ela vai apresentar para nós a síntese histórica e o prefácio de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, demonstrando a beleza que é palmilhar as mesmas sendas que ele percorreu. Andréa, seja bem-vinda. Obrigada, Gui. Boa tarde a todos. Muito bom vê-los novamente neste domingo, em que nós iniciamos a sequência no livro, né, que é Pelos Caminhos de Jesus. Vamos iniciar falando justamente essa narrativa sobre Pelos Caminhos de Jesus antes da nossa síntese. E nossa irmã começa assim: para todas as direções existem caminhos. Os nossos caminhos ofertados por Deus, nós escolhemos aqueles que a nossa consciência se compraz a seguir. Seja na dor, uma escolha, não nos afastamos do propósito de vivenciá-la a fundo. O aprendizado ao qual concordamos seguir não nos furtará das questões morais as quais devemos perpassar. Transformadoras são as nossas escolhas, pois nos permitem viver minuciosamente as angústias e alegrias do aprendizado profundo. Sejamos
conscientes que a vida e as suas existências são fontes da nossa formação, sejam elas curtas ou longas, alcançarão seu objetivo em nossa formação. Que não deixemos de ignorar que, embora imperfeitos, alcançaremos essa perfeição relativa que nos apresenta Jesus, né? E sendo Jesus nosso modelo e guia, traz em suas diretrizes os passos necessários para que a humanidade, através da unidade e a coletividade, alcance o crescimento moral ao qual destinados estão a seguir. As dificuldades do caminho, impostas por escolhas equivocadas, não serão eternamente obstáculos ao desenvolvimento do ser. A falta de tempo, a estagnação momentânea, ainda que permeiam pelo consciente coletivo, afastando o ser de seu objetivo. Porém, Jesus, com sua luz e seu amor e pureza, reflete o amor de Deus Pai. Para conosco, seus filhos, nada mais justo não desistirmos de nós mesmos. Seguir os caminhos de Jesus faz aflorar nas mentes e corações a fé e esperança, amor e caridade. Trata-se de ter coragem, de olhar para si mesmo e seguir sem medo, pois aquele que nos acompanha é o amor revestindo toda a luz de Deus. E essa é uma interpretação que faço desse prelúdio pelos caminhos de Jesus, e ao qual eu convido cada um de vocês que possuem esse livro, leiam, porque é muito profundo. E a nossa irmã Amélia Rodrigues nos leva a esse olhar sobre os diversos pontos das nossas necessidades enquanto seres que aqui caminhamos, nossas imperfeições, nossas mazelas essas que precisam e serão vencidas, e nós temos esta certeza. Porém, não é simples como imaginamos que seja. É um trabalho de nós mesmos, conosco mesmo. Essa luta para vencermos essas imperfeições e alcançarmos a plenitude de Deus. É um caminho que pode ser curto, longo, mas não deixa de ser um caminho que nos conduzirá a essa perfeição relativa. Foi algo bem rápido, porque a síntese em si é muito longa, e eu trouxe alguns pontos, né? E aí me remete à lembrança que Divaldo costumava dizer que Amélia é a cronista do Evangelho. Então, a gente vai fazer uma espécie de prólogo em que Amélia faz uma contextualização com o cenário histórico em que o Cristo veio à Terra. Então, inicia-se assim. Qualquer narrativa em torno da incomparável personalidade de Jesus ou da evocação dos seus feitos insuperáveis não pode prescindir de uma análise perfeitória que seja da terra onde ele viveu e do povo que habitava. Somente assim se poderá compreender a posição que ele assumira ante as transitórias governanças políticas e religiosas então vigentes. Características desse povo sofredor, obstinado e temente a Deus, que vivia num verdadeiro oásis de monoteísmo, situado num imenso deserto de politeísmo, no qual se desenvolveram as civilizações da antiguidade. Jamais um
povo e sua cultura experimentaram maior soma de perseguições e padecimentos no curso da história, sobrevivendo a todas penosas injunções fiel às suas crenças e tradições. E aí me remeteu a uma passagem do livro O Caminho da Luz, capítulo 7, né? Essa é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em que ele é intitulado O Povo de Israel. E aí eu marquei alguns pontos. Ele inicia assim: dos espíritos degradados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade da vida. Conscientes da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, um paradoxo flagrante, antecipando-se à conquista dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora, sem pátria e sem lar. Esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana, mas nas melhores condições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. E ele segue, falando de Moisés, sem procurarmos dos seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo. Ante o seu espírito, recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Temurtes, cuja caridade fraterna o recolhera. No judaísmo, ele nos informa que os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Então, Amélia, ela nos traz uma visão muito clara e de forma modesta dos acontecimentos que sucedem à vinda do Cristo. Então, ela segue nos dizendo que a Palestina, que literalmente significa terra dos filisteus, está encravada entre o Mediterrâneo, o Líbano, o deserto da Síria, na região dominada Oriente Próximo. Inicialmente, a sua localização geográfica a punha na encruzilhada das grandes e indispensáveis rotas comerciais que levavam na Ásia Menor ao Egito, a Mesopotâmia e a Arábia, ou seja, uma região privilegiada, com muitos recursos e servia de rota para diversas cidades, muito cobiçada por todo aquele povo. E graças a isso, ele experimentou sucessivas invasões dos egípcios, mesopotâmios, persas e, por fim, dos romanos, que a destroçaram por largos séculos. Quando os hebreus ali chegaram e se impuseram, esmagaram os filisteus, que habitavam e aos quais deve o nome, que se deriva de Filístia. Por volta do século XIV a.C., os filisteus habitavam uma estreita faixa de terra litorânea de Jope, no deserto de Gaza,
um Estado hebreu, a Palestina, com raros intervalos, foi governada pelos seus membros entre 1025 a.C. até 135 a.C. Os seus reis a conduziram até aproximadamente 586 a.C. Pelos acontecimentos históricos que ali tiveram lugar, foi denominada como Terra Santa. Face às ocorrências bíblicas que lhe deram notoriedade, unindo fatos e revelações humanas como espirituais, igualmente por se tornar o lugar do nascimento de Jesus. Também foi chamada de Terra de Canaã, ou de fartura e alegria, terra de promissão, Filístia. Lembramos que essa terra foi um palco de grandes demonstrações de intervenções, onde o mundo espiritual e o mundo corporal se uniram em grandes milagres pela presença do Mestre Jesus. Então, você percebe que a Amélia é muito clara nas colocações. Se nós nos recordarmos em Primícias do Reino, também ela traz essas informações que são necessárias para que venhamos compreender os passos de Jesus, e é de grande importância para nós também ter esse conhecimento. Porque muitas vezes nos deixamos passar, lemos aquilo que acreditamos importante, mas a história tem sua importância nos detalhes. Obviamente, eu não tenho como trazer tudo, porque uma única hora não seria capaz de me fazer expressar tudo aquilo que a Amélia está trazendo de informações acerca dos acontecimentos que antecederam a chegada do Mestre Jesus. Herodes, desejando agradar os romanos, que embora condescendentes com seus povos, no que tangia a cultura e a religião, não entendiam a obstinação judaica. Tentou introduzir o helenismo no país. E o que é o helenismo? É um período em que o domínio da cultura grega no mundo levou à difusão dessa cultura grega para o Oriente, resultando numa fusão com culturas orientais e o surgimento de uma cultura, né, que acabou se tornando helenística, e vem através do imperador Alexandre o Grande. Então, eles utilizavam, agregavam essa cultura que já existia à cultura grega. E nesse episódio em que ela nos traz a informação, ela informa que eles construíam templos em honra a Roma e a César Augusto, que na Samaria, queria dizer Cesareia, né? Todavia, quando ele intentou, Herodes, colocar uma águia de ouro, símbolo de Roma, na entrada do templo em Jerusalém, erguendo e embelezando ao longo dos séculos, os judeus se rebelaram. E ele teve que se utilizar da violência sangrenta para manter a ordem. Então, o tempo inteiro, os representantes, né, no caso de Herodes, eles acabavam por criar sanções, guerras em torno de seus objetivos. Eles queriam impor uma condição aos judeus e eles não aceitavam. Os seus sucessores, que prosseguiram em diversas tentativas helenizantes, o que motivou contínuas e lamentáveis rebeliões. Então, foi nesse clima, nos diz a Amélia, que nasceu Jesus. Ele ainda era uma criança quando o etnarca Arquelau, para abafar a nova sublevação judaica, recorreu às tropas romanas.
que, sob o comando de Varo, destruíram Séforis, capital da Galileia, crucificando mais de 2.000 rebeldes. Imaginemos aquela época, a dor que foi enfrentada por esses irmãos, que não aceitavam ser submetidos a uma mudança naquilo que lhe era caro, sua religião, sua compreensão espiritual. Então, para sobreviverem à face das circunstâncias, os judeus dividiram-se em partidos, dentre os quais destacou-se o dos fariseus, que era o mais tenaz e intolerante, contra o qual inúmeras vezes se levantou Jesus. Caracterizados pela exagerada observância da lei, chegavam a manter 600 deveres, que lhes pareciam indispensáveis para uma vida rígida em relação a Deus e ao país. Então, imaginemos que esses 600 deveres eram a sua compreensão de que as criaturas deveriam seguir a lei. Então, a lei que eles impunham não necessariamente se conseguia cumprir. E, obviamente, eles se desviavam do caminho por hipocrisia, pelo olhar da própria necessidade egoísta. Então, eles exigiam do outro, mas não de si. E na impossibilidade, segue Amélia falando, de se desobrigarem de tal exagero, fugiam para a astúcia e hipocrisia de conduta, sempre preocupados com o exterior, em detrimento do valor intrínseco dos fatos e coisas. Então, eram hipócritas, como dizia o mestre, porque não cumpriam com aquilo que propagavam, falsos profetas. Os saduceus, por sua vez, constituíam um partido de aristocracia que, para manterem os bens e a posição social, favoreciam o dominador romano. O sumo sacerdote pertencia a esta casta social, sendo-lhes o culto do templo e do dever de maior relevância. Levantavam-se contra as doutrinas da ressurreição e da existência dos anjos, mantendo-se permanente clima de conservadorismo. Então, aqui nós podemos perceber que cada uma dessas tribos tinha uma forma de enxergar, de agir, uma compreensão para as leis de Deus. E assim somos nós até hoje, se bem observarmos na questão das religiões e doutrinas, cada um de nós compreendemos de uma forma, entendemos e agimos, não necessariamente da forma que aprendemos. E aí nós temos mais uma tribo, que são os zelotes, partido que se opunha ao jugo romano. Eles prosseguiam após as crueldades de Varo e se responsabilizaram pela grande rebelião de 66 a.C., a mais violenta de todas, que culminaria na destruição de Jerusalém, no ato do ano de 70. Quando Tito, general e depois imperador romano, dominou a cidade e arrasou o templo, não deixando pedra sobre pedra que não fosse derrubada, outros grupos menores formaram pequenos partidos, entre os quais os dos essênios, que habitavam as margens do Mar Morto e viviam apartados do mundo dos gentios, preservando os seus cultos ancestrais.
Embora as diferenças superficiais dos grupos e partidos, todos os judeus sustentavam o monoteísmo ético e a esperança escatológica. Então, essas diferenças superficiais destes grupos e partidos nos traz a compreensão que todos os judeus sustentavam um monoteísmo ético e esperança, né? Como eu acabei de falar. A crença geral em Deus, na sua justiça e a esperança da chegada de um Messias, que restaurasse a soberania de Israel, criando um reino de paz e de felicidade. Era a ambição de todos os judeus. Lembrando que os judeus acreditavam que Jesus viria, o Messias, em uma carruagem dourada com anjos para combater, para salvá-los, transformando assim, transformando-os na principal monarquia, na principal religião existente no planeta. Falharam, obviamente, porque eles esperavam que Jesus fosse de uma forma, mas, na verdade, não tiveram a paciência, como diz Amélia. E enquanto que alguns não tinham a paciência, através das armas, das guerras. E quando chega Jesus, porque aquilo que eles buscavam, na verdade, Jesus veio trazer a simplicidade, a humildade. Veio nos mostrar que o caminho que nós devemos percorrer é um caminho de responsabilidade nossa. Mas que neste percurso nós não devemos, não podemos esquecer daqueles que caminham conosco, dos seus ensinamentos, da transformação que necessária se faz para que venhamos alcançar ao Mestre. Então, Amélia, ela nos permite ter esse olhar que é um olhar muito claro das nossas necessidades enquanto criaturas que aqui caminhamos. As nossas fraquezas, sejam elas morais ou espirituais, que necessitam de um olhar mais profundo da nossa parte. Vivemos uma vida corrida, uma vida que nos impede muitas vezes de enxergar as nossas reais necessidades. Estamos ligadas a doutrinas, a religiões, mas nos perdemos em alguns momentos porque não temos esse olhar real de parar, respirar, conversar com Deus, conversar com o Mestre Jesus, com os espíritos superiores, com o nosso anjo de guarda e até conosco mesmo, para nos auxiliar nesse percurso. Porque muitas são as tendências que nos são apresentadas pelo materialismo e do qual muitas vezes é muito mais fácil ligarmos a ela, a essas fraquezas, do que vencê-las. Então, o percurso dos nossos irmãos, a princípio, são os mesmos que enfrentamos na atualidade. Porque se nós bem observarmos, a guerra não terminou. Ainda há guerra.
não só naquele povo, mas em outros povos. Há ainda a carência dessa busca por Jesus, pelo Messias, porque para os judeus, Jesus é um profeta. Ele é visto como um profeta e não Messias. Mas nós enxergamos a Jesus como o nosso Messias, como o nosso modelo e guia. Aquele que não vem para nos salvar, porque a responsabilidade da salvação pertence a nós, mas que vem com o objetivo de nos direcionar. E essa direção a qual nós estamos trilhando são esses vastos caminhos aos quais a Amélia Rodrigues nos apresenta. Caminhos curtos, caminhos longos, caminhos que nos conduzem ao suicídio, ao desespero, ao autoflagelo, ao amor, à paz. Tudo dependerá da nossa compreensão diante dos obstáculos que surgem. Porque estamos dentro de uma doutrina que nos esclarece, que nos conduz a ter um olhar muito verdadeiro. E essa verdade não é minha, não é sua, não é da espiritualidade de Deus. Eles só foram os mecanismos para trazer, assim como Jesus o foi, as informações vindas do Pai. Então, estar dentro da doutrina que nos pede responsabilidade, porque tudo dentro da doutrina nos conduz a olhar para nós mesmos, as nossas ações, os nossos pensamentos, que nós, muitas vezes, ocultamos, escondemos por medo de encarar as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Mas os caminhos de Jesus, os caminhos pelos quais Jesus passou, são os mesmos caminhos que nós estamos trilhando. Em sua condição, naquela época, eram caminhos que nos conduziriam a Deus. E ainda o é. Jesus viveu as nossas dificuldades. Sabe das nossas fraquezas. E é firme. Foi firme em sua passagem e sempre será firme. Porque o amor é firme. O amor conduz à verdade. Conduz à liberdade, à paz. E para isso nós precisamos alimentar essa fé que habita de forma latente em cada um de nós, porque essas virtudes, elas aqui estão. Mas precisa ser uma fé raciocinada, uma fé em que venhamos a pensar se realmente é dessa forma que o Mestre Jesus faria. Nós temos tantas escolhas, tantas oportunidades, e todas elas, 90% perdemos. Seja na inércia, seja na cegueira, na ignorância. Aí estão. Mas nos cabe, enquanto viajores do tempo, experienciar nessas dificuldades o grande aprendizado, reverter as dificuldades em aprendizado salutar. Porque se não nos colocarmos num pensamento positivo, num pensamento solidário, amoroso, nós seremos vencidos pelas nossas imperfeições. Deus habita em cada um de nós. Ele faz parte da nossa consciência. Então, ele sabe quem somos, sabe a condição que nós possuímos, sabe que alguns já estão numa condição melhor, outros nem tanto.
Mas essa miscelânea de experiências e experimentações produzem, se permitirmos, o bem. O bem. Então, a história que nos traz Amélia e tantos outros historiadores, encarnados, desencarnados, a própria ciência, todas essas informações condizem com o aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um de nós, porque são através desses exemplos que nós vamos fazer as nossas escolhas. Viver uma vida desregrada, prisioneiro de um olhar equivocado, é, sem dúvida nenhuma, triste, mas necessário. E a ignorância com a qual nós surgimos para o mundo não permanecerá, porque faz parte da evolução, o desenvolvimento de cada um de nós. As guerras um dia irão acabar. E surgirá, então, uma nova consciência a habitar em cada um de nós. Então, que tenhamos a condição de viver a vida, essa existência, com responsabilidade. Porque a nossa construção de hoje irá refletir, sabemos, no amanhã. Nossas responsabilidades são grandes, porque não se trata apenas de nós mesmos. Se trata de todo o conjunto, de toda a coletividade. Porque nós influenciamos, consciente ou inconsciente, os nossos irmãos. Então é tempo de despertar, e é sempre tempo de despertar. Sempre somos convidados a esse despertamento. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos ser gratos por todo o conhecimento que nos chega, através do plano espiritual, ou mesmo material, através da ciência. Porque é um momento em que nós podemos abrir este leque, abrir os nossos olhos para a realidade, para a verdade. Porque se trata sempre do nosso egoísmo, trata-se sempre das nossas vaidades, trata-se sempre da inveja, dos sentimentos inferiores. Porque a condição é imperfeição, eu sempre digo isso. Mas não é porque somos imperfeitos, que ainda estamos numa condição de perfeição, que não devemos e não podemos e não temos a condição de nos melhorarmos. Todos os dias nós podemos vencer. Cada existência, nós acabamos por ganhar um ponto positivo, 2 pontos, dependerá dos nossos esforços. E isso irá contabilizar em nosso futuro. Então, aproveitemos essa oportunidade. Porque muitos irmãos gostariam de estar aqui, vivendo as nossas dificuldades e as nossas imperfeições, lutando. E não têm ainda a condição de aqui estar. Então, essa junção entre esses planos, esses 2 planos, o espiritual e o físico, produzem em cada um de nós a força, a necessidade de seguir em frente, buscando sempre. E o que buscamos é Deus. Somos filhos que buscam a Deus. E buscaremos a Deus eternamente.
até compreendermos que Ele habita em nós. E aí seremos como o Mestre Jesus nos diz ser Ele. O Pai e eu somos um. Para encerrar, eu vou ler uma mensagem que me veio no pensamento e eu acabei anotando. Na atualidade, os homens ainda cometem os mesmos equívocos de outrora. Porém, hoje, as possibilidades promovidas pelo conhecimento trazido pela espiritualidade exemplificam os caminhos seguidos por Jesus. Cristo, para mim, e acredito para nós, é a luminosa senda de desenvolvimento moral ao qual devemos seguir. Portanto, não as compreensões egoístas e errôneas, ofertadas pelo materialismo sério, mas sim a verdadeira luz do divino amor. Então, vamos alimentar o Mestre Jesus em nosso íntimo. Não vamos ficar apenas na leitura, sem os esforços necessários para que essa transformação ocorra. Vamos trabalhar, compartilhar conhecimento, compartilhar ação. Porque o caminho é este. Não existe outro caminho senão do esforço íntimo para alcançarmos Jesus e alcançarmos a Deus. Muito obrigada. Sabemos que a síntese ela é mais histórica, então nós temos que nos prender a algumas observações da época, mas convido mais uma vez a vocês a lerem, né, a síntese, porque se fosse ser trabalhada ao pé da letra, uma hora não seria capaz, porque é muito profunda. Então, eu agradeço a companhia de cada um de vocês. E aqui estou. Caso alguém queira tirar alguma dúvida ou fazer alguma colocação. Obrigada. Nós agradecemos, André, pela sua exposição de hoje, sua explanação acerca da história nossa, a história da humanidade. Como ela bem falou, se tiver alguém que queira fazer alguma colocação, alguma pergunta, ou trazer alguma referência, sintam-se à vontade. Aqui é um espaço fraternal, em que todos têm a opção de manifestar-se. Ninguém, eu creio que todos tenham absorvido, formados, sim, Amélia Rodrigues já. Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a oportunidade novamente de estarmos reunidos. A Amélia Rodrigues, nossa querida irmã, benfeitora, instrutora, ao Mestre Jesus, que é sempre o exemplo maior e vivo de todas as nossas aspirações, de todos os nossos sonhos, que nos levam à ascese espiritual e transformamos essa boa energia que sentimos e guardamos para aqueles mais necessitados. Esta é uma das condições de servir a Jesus. Então, Antônio Carlos está aí? Nosso cantor que harmoniza Olá, tô todo. aqui. Pronto. Cheguei. Fique à vontade, meu amigo, para nos ajudar na Obrigado. harmonização final. Vamos lá.
Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Sou viajante neste mundo de ilusão, sou navegante neste céu tão infinito, sou como um pássaro que voando em seu destino, nas suas mãos eu me transformo em um menino. Sou como as nuvens viajando pelo espaço, sou como o vento a soprar na multidão. Sou como o sol que se esconde ao entardecer. A luz que brilha em minha vida é você. Divino amigo, trago em mim sua presença. A minha crença fortalece o coração. É impossível não acreditar em ti, Senhor, se existe em mim a força do seu grande amor. Divino amigo, trago em mim sua presença. A minha crença fortalece o coração. É impossível não acreditar em ti, Senhor, se existe em mim a força do seu grande amor. Se existe em mim a força do seu grande amor.
alguma vez você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém lhe esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha coragem, não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada alguém espera por você. Vai confiante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixe a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia.